Olá, tudo bem? Eu sou o pastor Danilo e hoje, neste quarto dia da campanha Deus do Impossível, nós iremos falar a respeito do Espírito Santo e avivamento. No livro de Atos, capítulo 1, versículo 8, está escrito o seguinte: Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Estamos no quarto dia da campanha e no 21º dia de jejum e oração. Se você está realmente se esforçando para matar a sua carne, então pode ter a certeza de que hoje será um dia de resposta de Deus. Não somente de resposta, mas também de experiência com o Espírito Santo de Deus. Se durante esses 21 dias que já se passaram, você reconheceu ser um pecador, se arrependeu profundamente dos seus pecados e abandonou a cada um dos seus pecados, hoje você irá experimentar um grande avivamento. Avivar significa tornar-se mais vivo, animar-se, revigorar-se, despertar, fortalecer, intensificar e tornar mais ativo. Por exemplo, pega um palito de fósforo, acende ele e joga um pouquinho só de gasolina para você ver o que acontece. Isso se chama explosão e é exatamente isso o que o Espírito Santo quer fazer com você hoje, mas de dentro para fora. A Bíblia nos ensina que não existe avivamento sem arrependimento, e este deve ser um processo diário. A Bíblia também nos ensina que sem o arrependimento dos pecados, não há como receber o Espírito Santo. Ou seja, sem arrependimento, sem Espírito Santo, e sem Espírito Santo, sem avivamento. Hoje nós iremos te ensinar a respeito do Espírito Santo, algo que infelizmente poucas igrejas têm ensinado aos seus membros. Então, em primeiro lugar, quem ele é? Me pergunte quem? O Espírito Santo é o terceiro membro da Trindade. E por isso ele é Deus em essência, mas ele difere de Deus Pai e Deus Filho em propósito. Segunda questão: o que ele é? O Espírito Santo é uma pessoa, isto é, um ser espiritual com personalidade individual, dotado de racionalidade, criatividade, de sentidos de comunicação, de sentimentos e, ao mesmo tempo, integra a pluralidade divina, possuindo os mesmos atributos das outras duas pessoas da Trindade, como, por exemplo, a soberania, a eternidade, a onipotência, a onipresença e a onisciência. Terceira questão: qual é o seu propósito? Em Gênesis capítulo 1, versículo 3, está escrito o seguinte: E disse Deus, haja luz, e houve luz. Neste pequeno versículo, podemos compreender de maneira simples a Trindade trabalhando. Então, por exemplo, você vai pegar Gênesis capítulo 1, versículo 3 e vai dividir em três partes. A primeira parte diz assim: E disse Deus. Ou seja, esta primeira parte nos ensina quem é Deus. E é Ele quem dá as ordens. Na segunda parte de Gênesis 1:3 vai dizer assim: haja luz. Haja do verbo haver, e a Bíblia nos ensina que este verbo é o verbo vivo que sai da boca de Deus, ou seja, ele é o próprio Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo. E é Ele quem envia o Espírito Santo. E na terceira parte de Gênesis 1:3 está escrito: E houve luz. Então este já é o Espírito Santo, que é enviado pelo Senhor Jesus para realizar a ordem de Deus e criar a luz. Acredito que você nunca imaginou que seria tão simples compreender a Trindade. E caso não houvesse uma das três pessoas da Trindade, nós não estaríamos aqui hoje.
Nós, como imagem e semelhança de Deus, também somos 3 em 1, porque a Bíblia diz que nós somos espírito, alma e corpo. Corpo é essa coisa feia aqui que vocês estão vendo, tá vendo? Ou seja, corpo é a parte tangível que é temporal ou passageira e é limitada às leis da física. Após a morte, a Bíblia nos diz que este corpo, que veio do pó, ele vai voltar ao pó. A Bíblia chama a alma de sangue, de coração, de vida e de pessoa. A alma é quem dá vida ao corpo e, após a morte, a alma irá passar a eternidade ou com Deus ou no inferno. Por último, a Bíblia nos ensina que é o Espírito que está dentro de nós quem dá vida à alma. O Espírito Santo, ele se comunica com o nosso espírito, possibilitando-nos ouvir a voz de Deus em nossas mentes. Ao morrermos, o espírito ele volta para Deus que o deu. Se não fosse Deus nos dar um espírito, nós não conseguiríamos ficar vivos. Foi por isso que quando Deus criou Adão, Adão era apenas um boneco de barro, sem vida. Mas Deus soprou o espírito nas narinas de Adão e Adão se tornou a partir daí uma alma vivente. No Antigo Testamento, a palavra Espírito Santo é encontrada apenas em 3 versículos. Todavia, podemos identificar a sua atuação em casos especiais e em pessoas específicas, como por exemplo, concluindo a criação, instruindo Noé a construir a arca, promovendo o dilúvio, confundindo as línguas na Torre de Babel, na chamada de Abrão e na gravidez de Sara, que já tinha os seus 90 anos, destruindo Sodoma e Gomorra, preparando Rebeca para Isaac, ajudando José a interpretar os sonhos e dando estratégias a ele para que ele pudesse governar o Egito, guiando o cestinho de Moisés na contramão do rio Nilo, no fogo da sarça ardente, enviando as 10 pragas ao Egito, abrindo o Mar Vermelho. Se você não conhece nenhuma dessas histórias que eu te falei, meu amado, está na hora de você ler a Bíblia urgente. No Novo Testamento, foi o Espírito Santo de Deus quem gerou Jesus no ventre de Maria e 30 anos depois desceu sobre o Senhor Jesus como uma pombinha branca. No Antigo Testamento, o Espírito Santo ele não habitava dentro das pessoas, ele apenas descia temporariamente na vida de homens e mulheres de Deus, usava-os e capacitava-os para uma missão em particular e retirava-se dessas pessoas assim que a tarefa fosse concluída. Mas a partir de Atos capítulo 2, exatamente 50 dias após a inauguração da nova aliança, que é a morte e a ressurreição do Senhor Jesus, cumpriu-se a profecia de Joel capítulo 2, versículo 28, onde está escrito: "E há de ser que depois derramarei do meu espírito sobre toda a carne." A festa de Pentecostes, e esta festa tem esse nome porque ela ocorre exatamente 50 dias após a Páscoa, o Espírito Santo foi derramado sobre 120 pessoas que aguardavam esta promessa, porque 10 dias antes, no dia em que o Senhor Jesus ele estava subindo aos céus, o Senhor Jesus ele pediu para que os seus discípulos não saíssem de Jerusalém até que fosse derramado sobre eles o Espírito Santo. Então, às 9 horas da manhã, todos estavam reunidos em oração no cenáculo ou sinagoga, quando repentinamente o Espírito Santo de Deus invadiu aquele lugar. E a Bíblia nos diz que quando isso aconteceu, o som parecia como um som de um vento muito forte e impetuoso. A partir desse dia, o Espírito Santo passou a habitar permanentemente na vida de 120 homens e mulheres que ficaram cheios do Espírito Santo e na mesma hora receberam dons do Espírito Santo. Ou seja, essas pessoas foram batizadas no Espírito Santo. A palavra batizar significa mergulhar. Então, só para você entender, o batismo nas águas é quando nós somos mergulhados ou imersos nas águas. E isso significa que
a velha criatura está morrendo para os seus pecados e, ao ser retirada das águas, nesse momento, ocorre um novo nascimento. A partir de agora, como verdadeiros filhos de Deus para viver em santidade, nos tornando novos membros da noiva do Cordeiro, que é a Igreja. O batismo no Espírito Santo significa que o Espírito Santo é quem mergulha nos filhos de Deus. E a partir desse momento, a Bíblia nos ensina que nós nos tornamos a morada ou o templo do Espírito Santo. E a Bíblia nos diz que o Espírito Santo é ele que é o selo ou a garantia da nossa salvação. Quando somos batizados no Espírito Santo, o Espírito Santo, a partir deste momento, ele nos dá a paz, nos guia, testifica que somos filhos de Deus e herdeiro das promessas eternas de Deus. Ele nos ajuda em nossas fraquezas, nos ensina a orar. É o Espírito Santo quem leva as nossas orações diretamente ao trono de Deus. É o Espírito Santo quem nos consola e quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Ele nos leva a toda a verdade, e tudo o que o Espírito Santo faz em nossas vidas é para a glória do Senhor Jesus. É Ele quem nos regenera, quem desenvolve em nós os 9 frutos do Espírito. Ele nos purifica, nos santifica, nos justifica, distribui os 9 dons espirituais conforme a sua vontade. É Ele quem nos ensina todas as coisas. É Ele quem nos capacita para o nosso ministério, para cumprir o nosso chamado. O Espírito Santo, ele nos revela a sabedoria, o poder, as profundezas e as promessas de Deus. Ele nos dá discernimento a respeito das coisas espirituais e ele nos dá a mente de Cristo. É o Espírito Santo quem nos enche e nos transborda como se nós fôssemos um vaso cheio de azeite. O mais principal de tudo o que eu falei até agora é que é o Espírito Santo que um dia irá nos arrebatar desta terra. E ainda tem gente que quer servir a Deus sem ser batizado no Espírito Santo. Meu Deus, tá tudo louco esse povo. Em Atos capítulo 1, versículo 8, está o principal objetivo do batismo no Espírito Santo de Deus. E você sabe qual é? Me pergunte qual é. Ministrar em nossas vidas virtude, poder e unção. Na verdade, essas 3 coisas são a mesma coisa. Virtude é poder e poder é unção. O Espírito Santo quer nos transformar de meros crentes a testemunhas oculares dos milagres de Jesus. Quando recebemos a unção, nós herdamos o privilégio de, assim como os apóstolos testemunharam, de contemplarmos os mesmos sinais, milagres, prodígios e maravilhas feitos pelo Senhor Jesus, mas, porém, a partir de agora, realizados através das nossas próprias vidas. E o próprio Senhor Jesus nos garantiu que nós faríamos até mesmo obras maiores do que as que Ele mesmo realizou. Para você ter uma ideia da suma importância que é o batismo no Espírito Santo, o próprio Senhor Jesus, sendo Deus, Ele mesmo, não ousou iniciar o seu ministério de curas, libertações, de milagres, de sinais, de maravilhas, de prodígios, sem antes ser batizado e ungido pelo Espírito Santo de Deus. Então, meu amado, o Espírito Santo, ele deseja mergulhar em você hoje, agora, e ensiná-lo a vencer o diabo, transformar a sua vida da água para o vinho, purificar o seu templo e te usar para pregar o evangelho, curar os enfermos, expulsar os demônios, até mesmo ressuscitar os mortos, para que você viva uma vida de sobrenatural. Enfim, te moldar à imagem e semelhança do próprio Senhor Jesus Cristo. E eu creio que depois de tudo isso que eu falei, você deve agora estar morrendo de vontade de ser batizado pelo Espírito Santo de Deus, porque realmente, sem o batismo no Espírito Santo, sem o Espírito Santo de Deus habitando dentro de nossas vidas, nós realmente não somos nada. E foi exatamente isso que mudou a minha vida e a minha história, que me mudou da água
para o vinho e me transformou de um crente normal, um crente carnal, para um verdadeiro cristão espiritual. E depois que eu fui ungido pelo Espírito Santo, eu comecei a contemplar o sobrenatural. E para a honra e para a glória do Senhor Jesus, amados, eu já vi cego enxergar, surdo ouvir, pessoas sendo curadas de cânceres, de tumores, demônios sendo expulsos, pessoas praticamente sendo ressuscitadas nas UTIs de hospitais. E tudo isso, amado, depois que eu orei por essas pessoas. E nada disso seria possível se eu não tivesse sido batizado no Espírito Santo de Deus e recebido a unção dele na minha vida. E agora eu vou ensinar a vocês a respeito de um segredo que mudou a minha vida e a minha história para sempre. E se eu não tivesse colocado este segredo em prática na minha vida, nem aqui eu estaria hoje gravando este vídeo para vocês. Então preste muito bem atenção no que eu vou te dizer agora. O Espírito Santo, ele quer ser o seu melhor amigo. O Espírito Santo é uma pessoa real, mais real do que eu e você. E chegou o tempo de você dedicar-se totalmente a ele. E tem que ser, amado, um processo diário. Então, para que o Espírito Santo venha habitar dentro de você, todos os dias você vai ter que convidá-lo para morar em sua vida. Todo dia, quando você acordar, você vai falar o seguinte: Espírito Santo de Deus, bom dia, boa tarde, boa noite. Por favor, Espírito Santo, venha habitar em mim. Eu quero ser o seu templo, a sua morada. O Senhor é muito bem-vindo para habitar na minha vida, na minha casa, na minha família. Você vai ter que aprender a conversar bastante com Ele. Mesmo que no início você ainda não ouça a voz dele, mas mesmo assim, Ele está às 24 horas do dia ao seu lado, apenas esperando que você chame a atenção dele. Então, todo dia você vai chamar o Espírito Santo e vai dizer: por favor, Espírito Santo, me acompanhe no café da manhã, no almoço, na janta. Me acompanhe no meu trabalho, na minha escola, na minha faculdade, na minha igreja, aonde eu estiver, Espírito Santo de Deus. Não permita que eu saia se não for para o Senhor andar junto comigo. Quando você estiver fazendo o jejum de 1 hora trancado no seu quarto, quando você orar, você vai falar assim: Espírito Santo de Deus, por favor, me ensina a entender a sua palavra, a ouvir a sua voz, a orar, a jejuar. Me ensina o que eu preciso fazer para ser batizado no seu Espírito, para receber a tua unção. Todos os dias, amado, busque novas experiências com o Espírito Santo. Busque relacionamento e intimidade. Sempre peça unção, peça dons espirituais, peça para que Ele te dê a direção no seu dia a dia, para que você possa tomar as suas decisões. Crie o hábito de anotar tudo o que Ele te disser. E não desista, amado, enquanto você não for batizado no Espírito Santo de Deus. E lembre-se, sempre, sempre obedeça-o, porque o Espírito Santo, ele é ciumento, ou seja, ele quer exclusividade total na sua vida. E eu garanto, meu irmão, minha irmã, que se você colocar tudo isso que eu estou te dizendo em prática, logo em pouco tempo você estará ouvindo a voz suave dele em sua mente com facilidade e sendo usado por ele para fazer as mesmas obras do Senhor Jesus. Então, neste momento eu vou te fazer uma das perguntas mais importantes desta campanha. Você quer ser batizado no Espírito Santo hoje? Então agora chegou o mover do Espírito Santo de Deus em sua casa. Neste momento, os líderes irão colocar alguns louvores, e enquanto esses louvores estiverem tocando, eu aconselho a todos vocês que querem ser batizados no Espírito Santo a se ajoelharem e já começarem a conversar com o Espírito Santo e a pedir para serem batizados no Espírito Santo e a pedir para terem uma experiência sobrenatural com Ele. E tenho certeza que essa experiência irá mudar totalmente a sua vida daqui para frente. Meu irmão, minha irmã, este foi o 4º dia da campanha Deus do Impossível. Espero que você tenha aprendido muitas coisas novas e que você coloque em prática tudo o que nós dissemos aqui hoje. Então, amados, Deus abençoe cada um de vocês e até o 5º dia da campanha Deus do Impossível.
onde falaremos a respeito de cura interior e família. A paz do Senhor, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.